Cláudia e hoje eu trouxe um experimento para vocês que é sobre destilação fracionada. Então, o que é a destilação fracionada? É um processo que a gente usa para separar misturas homogêneas. Como a gente sabe quando uma mistura é homogênea? Por exemplo, ó, se você tem um recipiente com álcool, esse álcool doméstico que a gente usa aí para fazer limpeza em casa, se o álcool for 70%, então significa que de cada 100 ml desse álcool, 70 ml é álcool puro e 30 ml é água. Só que quando você olha, parece que é uma coisa só, porque você enxerga uma única fase. Então isso é uma mistura homogênea, tá? Essa mistura homogênea, ela não pode ser azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? É uma mistura que quando você coloca aqueles dois componentes juntos, eles vão apresentar um ponto de ebulição constante. E aí, se o ponto de ebulição da mistura é constante, a gente não consegue separar por destilação fracionada, tá? Então, tem que ser uma mistura homogênea, não azeotrópica, de líquido e líquido, tá? Nas quais os componentes possuem ponto de ebulição relativamente próximos, tá? Então, só para você lembrar sobre o ponto de ebulição. Então, as substâncias químicas apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É aquela temperatura onde a substância que estava no estado sólido vai começar a passar para o estado líquido. Por exemplo, se essa substância for a água, tá? Isso ocorre a 0 graus Celsius, quando você está ali no nível do mar. Aí, quando você tem água líquida e você quer passar essa água líquida para o estado gasoso, você tem que aquecer até atingir o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? No caso da água, isso ocorre a 100 graus Celsius, tudo bem? Bom, então, na destilação, o que a gente faz? Nós temos o líquido, a mistura ali dos líquidos, nós vamos aquecer, aí vai começar a entrar em ebulição. Que temperatura? Depende da mistura, tá? Então, quando começar a entrar em ebulição, aquele líquido que tiver o ponto de ebulição menor, ele vai evaporar primeiro. E aí, depois que ele evapora, ele passa ali pelo processo de condensação, que vocês vão ver ali no experimento. Ele condensa, ou seja, o gás se transforma em líquido de novo, tá? Então, no processo de condensação, o que ocorre? A gente resfria, você diminui a temperatura para recuperar o líquido de novo. Então, vamos dar uma olhada no experimento? Então aqui, ó, nós temos o equipamento para realizar uma destilação fracionada. Então a destilação fracionada é um método utilizado para separar substâncias que apresentam o ponto de ebulição próximos. Então, no nosso processo, nós vamos realizar a destilação de uma mistura de água e acetona. A água tem o ponto de ebulição 100 graus e a acetona 56 graus Celsius. Então a gente está usando aqui a manta de aquecimento. Você pode perceber, ó, que já começou a evaporar aqui o líquido. Como que acontece? O líquido que apresenta o ponto de ebulição mais baixo, ele evapora primeiro e vai subindo pela coluna de fracionamento. Então, essa coluna de fracionamento, ela é diferente. Tá vendo que ela tem aqui dentro, ó, alguns obstáculos. O vapor, ele vai subindo pela coluna. Quanto menor o ponto de ebulição dele, mais fácil vai ser para ele subir. Aí, esse vapor
vai passar aqui por dentro do condensador. O condensador, ele tá sendo resfriado, então tá passando água pelo condensador para esfriar o caninho que tem aqui dentro. Esse caninho, ele vai recuperando aí o líquido, tá vendo? O vapor entra por aqui, passa lá dentro do caninho. Esse caninho, ele tá envolvido pela água fria e aqui a gente recolhe a acetona já no estado líquido de novo. O que é que vai sobrar lá embaixo no balão? Vai sobrar água. Durante todo o processo de destilação, a gente controla a temperatura observando aqui no termômetro, ó. Então agora, ó, o termômetro está acusando 17 graus. Então o aquecimento é bem devagar. Aí quando começar a condensar, a gente observa de novo a temperatura. A gente já começa a perceber aqui, ó, as gotinhas do líquido que está condensando. Por que que condensa? Porque evapora porque está sendo aquecido. Essa coluna, ela é mais fria, porque ela está longe do aquecimento. Então o vapor sobe e vai condensando. O que que desce aqui? A água, porque o ponto de ebulição dela é maior do que o da acetona. Então, ó, bem aqui nessa região, a água vai voltando. E o vapor de acetona vai subindo. Ó, a gente pode perceber que a temperatura, ó, já passou dos 30 graus. Tá vendo? Olha o processo de ebulição ali acontecendo. Passando dos 35 graus. Temperatura chegando em quase 50 graus. Ó, o processo de condensação já começou aqui em cima. A temperatura passou de 50 graus. E a gente começa a perceber as primeiras gotinhas aqui, ó. As primeiras gotas da acetona que está sendo destilada. Em 52, então começamos a recuperar a nossa acetona. Agora, como os dois líquidos são transparentes, como que eu posso ter certeza que o que ficou aqui é apenas água? Então nós vamos fazer um teste. Então, aqui está a nossa acetona.
Então agora, para a gente saber que sobrou água aqui dentro, nós vamos fazer um teste usando esse papelzinho aqui, que ele está impregnado com cloreto de cobalto. O que acontece quando o papel de cloreto de cobalto é umedecido com água? Então, ó, nós vamos fazer o teste. Aqui a gente vai colocar a água que a gente recolheu ali do balão. E nesse outro aqui eu vou usar, ó, água destilada, tá? Então, toda vez que o papel de cloreto de cobalto fica umedecido com água, ele fica rosa, tá vendo? Então, o que sobrou ali é água, porque ele ficou tão rosa quanto a água destilada que eu usei para umedecer esse aqui. Ali no finalzinho da destilação, além do uso do papel de cloreto de cobalto, nós poderíamos pegar a amostra da água que sobrou, aquecer e com o termômetro medir a temperatura de ebulição. Porque como ali ficou só água pura, então a temperatura de ebulição dela seria constante, né? Se a gente tivesse ali na praia, no nível do mar, essa temperatura seria 100 graus Celsius. Como eu tô aqui em São Paulo, que é um pouquinho mais alto do que o nível do mar, então essa temperatura vai dar um pouquinho mais baixa. Mas seria uma maneira da gente saber que realmente nós temos ali só água, tudo bem? E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Deixa lá nos seus comentários se você ficou com alguma dúvida, dá seu like, compartilha com as pessoas, com seus amigos. Se você precisar de mais ajuda em outras aulas, vai lá nas playlists, tem muita coisa que pode ajudar você aí nos estudos, tudo bem? Beijo, tchau, tchau!